Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o 6º episódio do podcast do Instituto Verum, o Verumcast. Meu nome é Fernando Guimarães, sou biólogo, embriologista sênior e coordenador do Laboratório de Fertilização in Vitro do Instituto. Sou um apaixonado pela fertilização in vitro e este é um espaço destinado a um debate informal no âmbito da reprodução assistida. Bom, para você que está aí, hoje o tema é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho dessa caixa preta, dos nossos anseios, dos sentimentos, das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas alegrias também, entre outras coisas que estão relacionadas à nossa mente e a questão de abordar isso quando uma tentante ou um casal faz um ciclo de reprodução assistida. Afinal, esse é o mês da conscientização da fertilidade. Mas antes da gente começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre alguma situação importante, que é: inscreva-se no nosso canal, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este conteúdo que é muito interessante com aquelas pessoas que você gosta e que você ama. Bom, vamos começar aqui falando desse nosso 6º episódio. E eu tenho duas ilustres pessoas aqui na minha frente, tá? A doutora Mariana Roller, que é especialista em reprodução humana, e o psicólogo Flávio Guimarães. E eu pediria para os nossos convidados fazer uma breve apresentação de vocês. Doutora Mariana, por favor, boa noite. Boa noite. Obrigada, Fê, pela apresentação. Eu sou Mariana, eu sou médica, ginecologista e obstetra, sou especialista em reprodução humana assistida e também na parte de endoscopia ginecológica, cirurgia por vídeo. E sou médica do Instituto Verum já há bastante tempo e também a coordenadora do Programa de Reprodução Humana Assistida do HMIB, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília. Ótimo. Doutor Flávio, boa noite, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui do podcast. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mariana. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou psicólogo e terapeuta de famílias e casais. Sou terapeuta de famílias e casais aqui em Brasília tem mais ou menos uns 25 anos e há mais ou menos 15 anos a equipe do Instituto Verum me convidou, para participar, desse trabalho, para fazer uma assistência, um atendimento, àquelas pessoas e casais que buscavam a reprodução humana, tá? Então, enfim, em função, acho que dessa experiência que vocês estão me procurando, então eu espero contribuir da melhor forma. Muito bem, gente, muito bem. Então a gente vai começar com uma perguntinha aqui para a doutora Mariana. Doutora, para a gente iniciar, você pode falar para a gente sobre essa jornada típica de uma tentante do ponto de vista médico e, dentro dessa jornada, quais seriam os desafios mais comuns que essas tentantes enfrentam? Olha, Fê, assim, na verdade, falar da jornada, é difícil porque a jornada ela é enfrentada de maneiras diferentes, porque são pessoas diferentes e com problemas diferentes. Essa jornada ela pode ser, emocionalmente bem complicada para alguns casais, e ela começa, na verdade, eu acho que quando o casal ou a mulher ela começa a ter ali aquela sensação de que a coisa não está dando certo, Pode ser que não esteja tudo tão legal quanto eu imaginava, pode ser que essa gestação não venha de maneira tão fácil quanto a gente espera que seja. E aí ela resolve então procurar uma ajuda de um profissional para entender o que a gente está tentando e nada está acontecendo, E aí começa essa sequência, de alguns caminhos que são percorridos, e eu acho que o primeiro deles é conseguir encontrar um profissional que vai te escutar, que você vai se sentir acolhida, que você vai ter empatia, que você vai ter confiança, que você vai conseguir seguir as orientações ali, que vai esclarecer as suas dúvidas. Então, esse começo, ele é um pouquinho difícil e com muita frequência a gente recebe pacientes que já até passaram por vários médicos até conseguir encontrar aquele que ela se identifique para poder seguir nessa jornada. Então esse é o primeiro passo, a realizar que pode ter algo de errado acontecendo e conseguir achar esse profissional. A partir daí,
Vem sequência de exames para diagnóstico, né? E cada caso individualmente vai ter uma sequência de exames, uns mais fáceis, outros mais difíceis, alguns que são mais incômodos, né? Na hora de serem realizados, outros que dependem da data do ciclo menstrual, então demora um pouquinho, tem que esperar ficar menstruada para poder fazer tal exame. As tentativas de melhorar as condições de estilo de vida naquele casal, então se estão acima do peso, atividade física, mudanças dietéticas, mudanças de medicações que às vezes aquele casal faz uso, que podem estar interferindo, e a partir daí seguir na tentativa de melhorar a condição clínica, achar um diagnóstico e propor um tratamento. E quando o tratamento envolve uma técnica de reprodução assistida, vem um outro passo nessa jornada, que é realmente, no caso de uma fertilização in vitro, começar a utilizar as injeções, a aplicação de injeções diariamente para estimular o crescimento dos folículos, acompanhamento com ecografias. Então, cada uma dessas etapas, né? Então, algumas pacientes vão estimular e vão responder muito bem, a outras não tão bem. No dia da coleta dos óvulos, vem com muita ansiedade, muita expectativa. Algumas vão ter mais folículos para serem coletados, outros menos. A coleta do sêmen, o processamento desse sêmen, ficou de boa qualidade, a gente conseguiu os espermatozoides ou não conseguimos, né, bons espermatozoides. Cada uma dessas etapas vai gerando ali dificuldades e diagnósticos que precisam ser muito bem individualizados e personalizados. Então, cada casal vai ter essa trajetória com dificuldades em pontos específicos, né? Uma paciente tem mais folículos, outras têm menos, uma tem mais idade, outras têm menos, e às vezes vai pegar na estimulação, mas às vezes o problema vai pegar lá na qualidade do óvulo, vai pegar lá na formação do embrião. Então, com jeito, com os exames, com muita conversa, a gente tem que personalizar, traçar uma estratégia para que essa jornada seja mais suave, seja bem compreendida pelo casal. É como se cada caso tivesse diferentes gargalos assim no processo, né? Exatamente, eu falo o funil, né, onde aperta ali o tratamento. Então, assim, para exemplificar, né, uma paciente que chega que ela tem muitos folículos, a gente vai ter medo de não conseguir coletar nenhum óvulo lá na frente. Mas se ela tem 44 anos, por exemplo, ela vai coletar muito, mas ela pode ter uma dificuldade de ter embriões de qualidade. Sim. Outra paciente mais jovem, às vezes ela tem uma reserva baixa, então ela só tem 2, 3. O receio dela é que aquela estimulação chegue no dia da coleta e ela não consiga nenhum óvulo. Mas se ela conseguir um, e ele tiver uma qualidade boa, né? Ela vai às vezes ter mais facilidade para ter um embrião. Então, nessa trajetória, cada casal pode ter um gargalo mesmo, um funil, tem um lugarzinho ali que pode ser mais desafiador para um casal ou para outro. E aí cabe ao médico também tentar mostrar isso e preparar o casal. Olha, acho que na condição de vocês a maior dificuldade vai estar em determinado ponto, né? A gente tenta estimar isso, a gente tenta predizer, imaginar. Não necessariamente vai ser como a gente está falando, né? Mas a gente tenta porque a gente entende que quanto mais o paciente sabe aquilo que ele vai enfrentar, isso o Flávio pode falar bem, né? Você conhecer o caminho que você vai percorrer, a dificuldade que você vai ter que enfrentar, talvez torne isso, do ponto de vista emocional, mais fácil de acontecer. E uma outra situação dentro desse contexto que eu vejo, assim, você falou, né? Dentro da jornada existem vários gargalos, como o Flávio colocou bem pontuado. E tem uma condição, né? A mulher quando está tomando essas medicações e o homem não está tomando essas medicações, né? Talvez isso crie na mulher também situações que, junto com essas medicações, sejam mais factíveis de ter mais sensibilidade, de ter um pouco mais, talvez, em algum momento, uma frustração ou uma ansiedade, né? Deve apertar nesse sentido, né? Assim, eu acho que muitas vezes, né? O Flávio também vai poder dizer um pouquinho disso, eu até quero ouvir dele. Mas a mulher, ela carrega o peso maior no tratamento, né? Eu acho que
por uma questão cultural, histórica na nossa sociedade, a gente sempre espera muito da mulher do ponto de vista reprodutivo. E, em geral, a mulher se envolve mais com o tratamento. Sim. Ela que está mais presente nas consultas, a quantidade de exames que a mulher precisa fazer, em geral, é bem maior. A investigação na mulher envolve útero, envolve trompas, envolve exames de sangue, né? São muitos fatores. No homem, geralmente, um espermograma, né? De maneira simplista, né? De uma maneira geral e simplista, mas então assim, a mulher ela tem muitas mais formalidades, protocolos. Aí quem prepara a medicação, aplica, que sente às vezes algum desconforto, então ela vem talvez carregando ali uma carga emocional um pouco maior, e é muito importante a presença do parceiro, de quem está junto com ela nesse tratamento, né, Flávio? Acho que isso é impressionante, é muito importante como o biológico também molda o psíquico, né? Então, assim, o corpo da mulher é o palco onde se dá o tratamento, né? É ali, né? É o corpo dela, ela em o geral, né? O funcionamento, grande foco tá nela. Isso, e aí o homem fica periférico. A maioria dos profissionais da reprodução assistida são ginecologistas, né? E aí eu costumo brincar, às vezes, com os homens, né? Porque às vezes os homens chegam ao consultório como se eles estivessem acompanhando as esposas. E eu costumo dizer, olha, você já pode dizer lá no seu trabalho, ó, fui ao meu ginecologista, a minha ginecologista, né? Porque ele é seu médico, o médico de reprodução assistida é seu médico. Você tem um ginecologista, né? Para se conscientizar disso, que o paciente do profissional de reprodução assistida é o casal, quando existe um casal, né? Então, essa é um desafio do homem se inserir, mas também do homem ser inserido nesse processo. Acho que é uma responsabilidade de todos nós também fazer com que ele se sinta incluído. Quando eu ingressei nesse campo, realmente eu sentia muito forte o homem se colocar como acompanhante, colocar a infertilidade como responsabilidade da mulher e às vezes até pressioná-la a isso, né? Mas eu tenho sentido, né, uma conscientização cada vez maior e os homens participando e os homens mais dentro de um mesmo compasso com a mulher. Porque antes era às vezes até uma estigmatização por parte deles, como uma culpabilização. A gente vai falar disso um pouco, né? Como um desafio aí, né, ao tratamento. Mas eu acho que eu tenho visto os homens mais parceiros. Você tem observado isso? Tem. Eles vêm na ecografia durante a estimulação. Porque eu falo, é muito diferente, né? Você começa um tratamento, por mais que o seu médico tenha te colocado tudo o que pode acontecer nele, o que vai de fato acontecer, você só vai saber na hora que você está caminhando nessa jornada, né? Então, você começou a usar as medicações, você vem para a primeira ecografia, você vem, poxa, será que tá respondendo? Será que meus folículos estão crescendo ou não? Aí chega ali e fala, olha, tá ótimo, tá crescendo super bem. E tem uma pessoa ali do seu lado que fala, tá vendo, amor? Eu falei pra você que ia dar certo. Olha como isso faz diferença. E do contrário também, você fala, olha, não tá respondendo legal, a gente não tá esperando, né? Esperava um pouquinho melhor, vamos tentar fazer aqui um ajuste da medicação, tá um pouquinho aquém do que, né, do que a curva ali da probabilidade. E aí ele tá ali do lado, né? O parceiro, a parceira tá junto ali, pega na mão, na hora às vezes eu até vejo que eles pegam na mão assim como quem diz, eu tô aqui, a gente tá junto, fica tranquila. Então isso faz muita diferença, né? Assim, ter alguém que divida com você as frustrações e os sucessos, né? É muito importante. Bom, e Flávia, assim, esses desafios médicos, como é que esses desafios podem impactar a saúde emocional dessas pacientes? Então, eu vou aproveitar a fala da doutora Mariana e vou retornar mesmo no passado, assim, bem no início, né, nessa procura, quando a pessoa começa a tomar consciência de que algo precisa ser feito. Ninguém imagina que vai precisar de ajuda médica para ter filhos, né? Eu falo isso todo. A gente evita filhos, né, a vida toda, e aí quando quer, a gente acha que vai ser no primeiro, segundo, terceiro mês, né? Então, por mais que as pessoas estejam se conscientizando acerca do problema da infertilidade, a gente não imagina. Então, a primeira questão é isso, né? É a aceitação. E essa aceitação passa por uma questão que é uma questão cultural, que é o estigma, né? Existe um estigma muito grande em torno da infertilidade, né? E as mulheres, elas são, de uma certa forma, apontadas, né? Como
como inadequadas, como diferentes. Existem crenças, né, que estimulam essas mulheres a pensar que elas fizeram alguma coisa de errado, ou que elas não desejam o suficiente, ou que elas não têm fé, ou que elas têm algum tipo de carência afetiva, não seriam boas mães. Então, tem uma série de coisas absurdas que a gente ouve dessas mulheres que elas ouviram de outras pessoas, né? E aí, admitir a infertilidade é ter que encarar esses estigmas e se questionar, será que é mesmo? Será que... Porque por mais que a gente aqui falando, né, seja absurdo, mas quando a pessoa está fragilizada, quando ela não está conseguindo alguma coisa que ela deseja muito e ela está triste, ela está vulnerável a essa menos-valia, culpabilização, sintomas depressivos. Então, o primeiro desafio é a pessoa aceitar que uma questão de infertilidade é um problema do corpo, né? E é uma questão, muitas vezes, que tem uma gênese biológica, né? Uma causalidade biológica que você tem que buscar e que existe um cuidado que pode ser oferecido objetivamente, né? E muitas vezes, só pegando, acho, Flávio, que não é algo que você fez, né? O que que eu fiz para não estar conseguindo? O que que eu comi errado? O que que eu tomei errado? O que que eu não me cuidei? E não é isso, né? Que o Flávio está falando, é entender que isso é uma questão biológica que às vezes foge do nosso Não é uma questão de merecimento. Existe uma culpabilização, né? Sim, demais. Isso. Porque aí existe eu costumo dizer assim, né, que existe uma questão do sagrado em torno da fertilidade, né? Então a mulher é um sacrário vivo, né? Então, em função disso, a dificuldade com a fertilidade é como se, então quer dizer que eu não sou merecedora, né? Disso. O que eu fiz para merecer isso, né? Por que isso aconteceu comigo, né? E eu costumo falar, olha, enquanto vocês estão aqui na minha frente, existem outras pessoas na frente de outros profissionais, médicos de outras especialidades, tratando de outras questões, né? Então as pessoas podem adoecer de diversas formas, né? Agora, do sistema reprodutivo é uma forma, né, de adoecimento. Então, essa é a questão. Então, essa aceitação significa acolher isso. Não, existe uma dificuldade, vamos investigar o que é, vamos em frente, né? E o que eu costumo dizer, assim, é que não existe como mudar a cultura tão rápido. Então, assim, mesmo que uma mulher aceite o tratamento, o que os outros vão pensar, ela não precisa ficar levando em conta. O que a mãe vai dizer, ou a sogra vai dizer, não tem jeito de mudar a cabeça das pessoas assim tão rápido, né? A sociedade... Porque sempre vai ter alguém para apontar, né? Fazer um comentário, alguma coisa, né? Então, assim, em termos emocionais, essa é a questão. O primeiro passo é a superação da vergonha, da culpa, né? Desse sentimento de inadequação. Isso, às vezes, deixa as pessoas isoladas. Tem pessoas que caem na mão, às vezes, de serviços ou profissionais que não são tão éticos porque essas pessoas não compartilharam com ninguém o problema, né? E aí acabaram não pegando referências, não compartilhando experiências com outros que já de repente fizeram o tratamento, tá? Então essa é uma primeira questão emocional que decorre dessa questão do estigma e dessa pressão social. Uma outra questão que eu considero importante é que a partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico, tem uma indicação de tratamento, ela lida com uma questão que às vezes a gente também não espera. É assim, a ciência não é infalível. A medicina não oferece uma resposta, uma certeza, né? Nem a biologia. Então, assim, existe um grau de incerteza no tratamento. E às vezes a gente começa o tratamento numa direção e aí a gente tem que tomar outros caminhos. E aí lidar com essa incerteza é muito difícil. Gera ansiedade. Aderir a um tratamento que, né, assim, que tem esse grau de incerteza deixa as pessoas, às vezes, assim, muito chateadas, né? E aí lidar com o caos, né, como a gente fala, assim, às vezes no consultório de psicologia a gente fala abraço e o caos, né? Então, assim, vá, né? Porque se ficar paralisado é um problema pior, né? Então, às vezes a gente tem que perseguir, né, as metas, né? Então, assim, isso é uma questão, lidar com essa incerteza, que a ameaça não é um problema físico, um projeto de vida, né? Então, as pessoas
que estão fazendo um tratamento de fertilidade, elas estão lidando com um projeto de vida. E aí, o último ponto que eu quero destacar é esse ponto assim, que esse projeto de vida pode ser que ele seja adaptado. As pessoas, só de estarem procurando a reprodução humana, já estão adaptando um projeto. Não vai ser da forma como a gente queria. Não vai ser natural, não vai ser em casa, não. Vai ter que ter uma intervenção de uma equipe, não vai ser espontâneo, né? O pessoal fala, eu não queria métodos artificiais, né? É uma palavra que parece assim, ofensiva até para algumas pessoas, né? A pessoa fala, doutor, eu não tomo nem aspirina, né? Vou fazer um tratamento. Então a pessoa tem que aceitar e se despedir daquele projeto idealizado para você poder abraçar esse outro projeto, que é um projeto bonito, que é um projeto possível, que vai, né, vai trazer essa realização. Isso. Então é lidar com o que a gente chama de um luto mesmo. Um luto de um projeto idealizado. E para quê? Para que você possa engajar. É assim? A doutora tá indicando esse caminho? É essa medicação? Vai ter que ter uma fertilização in vitro? Ok, né? Então, quando você consegue fazer um luto, aí sim você consegue seguir em frente. Mas tem gente que Esse luto é variável, né, Flávio? Assim, o tempo desse luto, porque eu percebo que às vezes a paciente ela vai no médico, ela vê que não tá tudo bem, ela procura um médico. Aí chega lá, o médico vai olhar, fazer toda a investigação, os exames, aí ela vai dizer, olha, você precisa de um tratamento de reprodução assistida. Pronto. Tem gente que não gosta mais desse médico, não quer ver esse médico nunca mais, ele nem estava errado, né? Mas assim, associa aquele médico à notícia que você não queria ouvir, não é o que você queria, é o portador da má notícia, né? E aí ela trava ali e às vezes fica anos sem procurar outro médico e sem dar seguimento, né? Ela, como se aquela informação ali, ela não, né? Alguém falou que você não queria ouvir, você ouviu, meio que fugiu, sumiu do problema e pronto. E esse tempo fica perdido. Eu falo assim, esse tempo do processamento do luto, ele é diferente. E eu acho que é aí que está o papel do profissional de saúde mental, né? E mesmo da equipe, né? De uma forma geral, né? Uma equipe habilidosa também chama atenção para essas questões, para essa pessoa se dar conta disso, né? Porque às vezes você mostra para ela esse tema da elaboração do luto, mostra como que ela está se sentindo, né? Isso acelera esse processo, porque isso pode gerar um prejuízo muito grande para essa pessoa, né? Dependendo da idade, né? 1 ano, 2 anos, 6 meses podem fazer diferença. Pode fazer diferença. Bloqueada ali, né? No que ela ouviu. Não virou aquela chave, né? Não consegue virar aquela chave. E às vezes ela até vai passar por outros profissionais, ela vai ouvir de outros essa mesma indicação, né? Mas aí entra a aceitação, o luto, isso tudo que o Flávio falou. E às vezes, no final, depois de 1 ano ou 2, ela vai voltar lá naquele primeiro que deu aquela que deu a notícia ruim notícia. E vai acabar fazendo com ele, né? Porque ela aceitou que, na verdade, ele só foi o portador de uma notícia que não era o que ela queria ouvir. Não era o que ela queria ouvir. Mas o papel do médico é fundamental nessa hora, né? Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Sandor Ferenczi, é um psicanalista bem antigo, e ele fala de um conceito de tato, né? Assim, a importância desse tato, que é uma coisa da relação, né? Do profissional com o paciente, que isso vai ter uma implicação determinante, às vezes, em como a pessoa vai reagir a uma determinada notícia sua. Então, assim, é importante, né? Às vezes o médico lida com aquilo todos os dias, né? Mas aquilo ali é uma situação tão nova para aquela pessoa, e se o médico consegue dizer as coisas, não é pela metade, mas é com uma parcimônia, que eu falo assim, na verdade, existem muitas maneiras de dizer aquilo que não é uma boa notícia ou que a paciente não quer ouvir, né? Assim, ela vai querendo ouvir que ela não precisa de nada daquilo. E você tá vendo que é o que ela quer ouvir, mas você precisa dar uma notícia diferente. Só que existem muitas maneiras de fazer isso, né? Isso. Muitas formas de Não é fácil, né? Não é fácil, mas... é fácil. E às vezes a gente percebe que dependendo de como você falar, aquela paciente, ela não vai voltar, ela vai se fechar. Então, é a percepção, é o tato mesmo de conseguir colocar de uma forma que ela entenda, mas que ela sinta que ali ela tem espaço para poder trabalhar isso. Às vezes, na mesma hora que eu dou a notícia, eu já falo, olha, mas a gente tem aqui o suporte, tem o psicólogo, tem, né, a clínica oferece esse acompanhamento multidisciplinar, porque às vezes na hora a gente já percebe mesmo
Isso. E é muito importante esse. Eu vejo esse papel da psicologia, assim, para ajudar nesse processamento, né? Então, o médico dá conta da situação com a paciente, né? Assim, eles criam aí esse plano de tratamento, né? Em função do que os exames revelaram, né? Agora, a paciente precisa digerir isso aí, né? E isso é importante para a adesão ao tratamento, né? E essa responsabilização, né, da paciente, porque a paciente também, ela não é um objeto, né, que vai aceitar tudo, ela precisa se engajar, ela está ali decidindo, né, também influenciando no curso desse tratamento, né? A gente vê, pelo menos no laboratório, principalmente, né? A gente, não sei se é a percepção dos médicos, né? Mas, por exemplo, o que deve ser pior para uma paciente, né? No sentido de um tratamento que não deu certo. Chegou até a fase de blastocisto, transferiu aquele embrião, não engravidou, ou não chegou à fase de blastocisto, né? Eu percebo também que o não chegar, eu tive os óvulos, eu tive espermatozoide, mas eu não consegui formar embriões adequados. Quer dizer, deve ser assim uma frustração grande, né, doutora? Eu tento colocar isso assim, às vezes que é como se fosse assim, poxa, mas eu fiz tudo, eu até paguei, né? Assim, a questão financeira também É entra. muito importante, E né? eu não tive a minha chance de tentar, porque eu não tive embrião, então Exato. não coloquei, não pude fazer meu teste para Exato. saber se eu tô grávida. Então, o que eu tento colocar aqui? O caminho que foi percorrido, ele é uma tentativa, né? Assim, você tentou e de alguma maneira isso também trouxe algum resultado, alguma resposta pra gente. Não necessariamente você precisa ter o embrião e colocar ali dentro e fazer o teste de gravidez para ter sido uma tentativa. Aquele caminho que foi percorrido, ele também foi uma tentativa. Ele não pode ser invalidado. O que é pior, eu não sei dizer, né? Não sei se o Cláudio sabe. O que eu acho é que quando a pessoa, em geral, né, o embrião tem um valor simbólico muito grande, né? Cada embrião transferido, uma tentativa. E às vezes, quando a gente generaliza os tratamentos, às vezes a gente esquece dessa particularidade, né? Que é preciso, né? Que os tratamentos eles podem decorrer de diferentes formas. Então, eu percebo um sofrimento grande nas pessoas que não esperavam que um tratamento podia ser interrompido ainda nessa fase anterior. Aham. Então, quando a pessoa fala assim, o quê? Né? Eu tava pronto para fracassar no beta HCG. E não né? antes. Mas não antes. Então, acho que... Agora, isso também é uma... A gente tem que ter uma dosimetria, né? Porque, assim, a pessoa se engaja no tratamento, aí você... Olha aqui, pode dar errado aqui, pode dar errado aqui. Se a gente for contabilizar o tanto de gargalos e questões... A pessoa até não faz. Muito pesado. Né? Então, espera aí. É difícil, eu sinto essa dificuldade como médica, eu falo isso abertamente, da gente conseguir ser transparente, da gente conseguir passar as estatísticas reais ali do que pode e não pode, mas também não desencorajar a pessoa a fazer. Porque exatamente se você falar, olha, você vai usar medicação, pode crescer folículo, mas pode não crescer nenhum. Pode coletar óvulo, mas pode não coletar nenhum. Pode ter embrião, mas não pode ter nenhum. Que é o que você falou, é a incerteza do tratamento. Acho que a medicina, muitas coisas são incertas, mas o tratamento da reprodução assistida, ele é totalmente incerto. O que eu tento colocar, o que eu acho que eu tento fazer é o seguinte... A gente trabalha com estatística, né? Porque não tem como eu falar assim, olha, pode ser 0 ou 100, qualquer uma das fases pode ser 0 ou 100%. Mas eu tenho que colocar, olha, na sua idade, para sua quantidade, as estatísticas estão em tanto, a gente espera coletar tantos óvulos, para cada tantos óvulos coletados, a gente espera tantos embriões. Então, você tem bastante aqui, tem bastante ali, a gente tem uma expectativa boa, olha, tá? Então, você coloca o que a ciência traz, que é a estatística. E você deixa bem claro que cada pessoa é única e ela não é puramente uma estatística. Então, tem ali a curva da estatística e ela pode estar até melhor do que aquilo ali ou um pouquinho abaixo do que aquilo ali, mas que é preciso tentar, que é preciso ter, porque se a chance é de 5%, mas você está naquele 5% ali, poxa, às vezes, né? Então, assim, vale a pena. Eu costumo É o dizer... equilíbrio do ser verdadeiro e passar as informações que o que a gente tem é ciência e estatística.
né? E entender que você não é igual à estatística de todo mundo. Isso, eu costumo dizer assim, que a estatística se aplica a grupos, né? Então, nisso, né, o percentual que a gente vê lá se aplica a grupos, né? Não ao indivíduo, né? Não existe uma estatística para você, né? Você está dentro deste grupo e a estatística desse grupo é essa, mas a sua é beta positivo ou não, né? Conseguiu ou não conseguiu, né? No final das contas. No final das contas é isso. É isso mesmo. E, Flávio, assim, você podia compartilhar algumas experiências ou alguns casos que mostram como é que o apoio psicológico pode ajudar essas pacientes, essas tentantes, durante o processo durante a jornada de reprodução assistida? Então, a gente estava falando desse processo de aceitação, né? Então, eu acho que o papel do psicólogo, pelo menos quando ele acompanha já desde esse início, né? Logo após a primeira consulta, quando as pessoas chegam de diversas maneiras. Tem gente que já chega com um diagnóstico, né? E aí essa pessoa já fez esse luto, já está engajada, é um paciente que é muito mais fácil tratar. E tem aqueles pacientes que chegam e ainda não investigaram nada, ainda estão esperando que o médico vai dar uma medicação, e com essa medicação essa pessoa vai conseguir engravidar naturalmente, e aí ela se vê com um diagnóstico de infertilidade. Uma situação ainda mais complexa é quando existe uma espécie de descompasso entre quando é um casal, o marido e a esposa, né? Às vezes existe um descompasso, inclusive no projeto de família, no desejo, e os homens às vezes tendem a, assim, minimizar a demora, né, por filhos. E aí os homens falam, não, então deixa, a gente faz mais para frente, né? E a mulher sente a pressão da idade biológica, Claro. né? E aí a gente percebe que, bom, uma maioria, né, dos casos que a gente atende são as mulheres que puxam, né, que são a locomotiva do tratamento, né? E aí, nesses casos em que a gente consegue trabalhar essa compreensão, né, e fazer com que esses casais fiquem no mesmo compasso, né, que eles possam, assim, fazer essa negociação entre eles, né, superar essa, entre aspas, injustiça biológica, né, que a mulher tem um prazo de validade, o homem não é infalível, mas pode estender mais, né, então, assim, nesses casos, eu considero que a gente conseguiu ajudar muita gente nisso, inclusive para prevenir uma outra questão que decorre muitas vezes de longos tratamentos de fertilidade ou de um longo período de tentativa sem filhos, que são questões conjugais, né? Então a gente tem índices mais altos de divórcio muitas vezes em situações como essa. Então os casais às vezes podem entrar em crise, né? Às vezes já chegam em crise, né? Então a gente também, eu considero um papel, né, da psicologia da saúde mental nesse contexto, que é cuidar desse ninho que vai acolher essa criança que a gente está querendo gerar, né? Então, assim, a gente tenta trazer uma criança, mas também cuida de quem vai cuidar dessa criança, porque não adianta nada fazer a todo custo e um casal se separar, uma pessoa se deprimir, e essas coisas acontecerem, né? E aí eu tenho uma outra questão para o Flávio também, os principais impactos psicológicos que você já observou em suas pacientes tentantes. Como é que elas geralmente lidam com esses bombardeamentos de sentimentos, né? O principal que a gente observa, e que eu observo na minha atuação clínica, é, primeiro, um aumento significativo da ansiedade, né, como um sintoma, né, claro, né? Então, se você tem um projeto de vida e de repente esse projeto está ameaçado, é lógico que você vai ficar ansioso, ansiosa, né? E eu não estou dizendo que a ansiedade é completamente ruim. Eu acho até quando as pessoas chegam ao meu consultório sem ansiedade nenhuma em relação a esse tema, eu acho até estranho, porque um pouquinho de ansiedade é importante para você botar você em marcha. Preciso fazer alguma coisa, né? Preciso resolver. Então, não é que eu sou contra a ansiedade, mas essa ansiedade exacerbada que advém dessa incerteza sobre o futuro, e isso aí, quando isso acontece durante muito tempo, ela pode favorecer quadros depressivos. Então, a gente também observa
uma maior incidência de sintomas depressivos sobre essas mulheres que estão em tratamento ou tiveram um diagnóstico de infertilidade. Curiosamente, esses sintomas, seja os sintomas depressivos ou de ansiedade, não são tão acentuados nos homens, né? Em função de tudo isso que a gente falou aqui, né? Da maternidade estar mais a cargo da mulher na nossa cultura. Às vezes, mesmo quando os homens têm um diagnóstico, um fator masculino, né? Muito embora, assim, a gente tem visto que o sofrimento dos homens está sendo cada vez mais acessado e a gente está percebendo mais, mas as mulheres e os homens sofrem de forma diferente. Então, esses são os principais sintomas. E, em função disso, isso tem um impacto na vida conjugal, porque às vezes o marido tem uma má compreensão disso e o marido minimiza, não compreende, negligencia o tratamento. Às vezes, a doutora Mariana estava falando antes da gente começar, né, que às vezes a mulher fez todos os tipos de exames caros, invasivos, e o marido nem um espermograma fez, né? A coisa mais comum. Você já deu pedido várias vezes, já venceu o pedido, ela volta e ele não fez. E ele não sabe o nome do médico, não sabe o nome da médica, não sabe o dia da consulta, né? Assim, a gente pode ficar aqui, né, reclamando do marido, às vezes, né? É como as mulheres se sentem, mas muitas vezes também isso da cultura de uma forma geral, né? Os homens não vão a médicos, os homens não fazem consulta, né? Isso é muito mais raro. A mulher na família está a cargo dessas questões. Então, assim, é preciso uma mudança cultural, né? Para que esse homem seja envolvido, né? Eu costumo dizer, né, os prontuários, né, que a gente tem nas clínicas. Às vezes a gente coloca paciente, o nome da mulher. Parceiro, parceira, o nome do homem. Então, quer dizer que paciente é ela e ele é o parceiro. Exato. Então, é uma mudança que tem que ser feita 360 graus, né? Não é só focar nele ali, né? Então, Isso é engraçado, que é um detalhe que você colocou que é importante, que a gente vê isso, né? É paciente, cônjuge. Isso. A gente vê assim, né? Então isso é uma forma de pensar que é importante para a gente poder englobar o casal tentante, né? E não ela tentante e ele acompanhante. Isso. A gente está falando muito de casais aqui, mas a gente sabe, né, que existem pessoas que fazem maternidade solo, né? Sim. E outras formas de família que chegam até nós e tal. Mas é isso mesmo, a gente acolher aquele sistema que chega, né? Mas eu sei que assim, é mais fácil para quem trabalha na área psicossocial pensar assim, né? Mas é claro, na área médica e biológica, cada organismo é uma unidade, né? Então tem que se ter um certo limite aí, mas é um trânsito, é uma forma de pensar que vale a pena para que os profissionais também se deem conta da responsabilidade nisso, né? E aí seria para vocês dois, já que o Flávio colocou um ponto aí importante, e a maternidade solo? O que vocês veem o que você vê no consultório, o que o Flávio vê no consultório, a maternidade solo? Olha, eu acho que o Flávio talvez possa, se ele vê antes do que chega para mim, ele vê um pouquinho diferente, mas assim, em geral, para o médico, a paciente que chega e que manifesta o desejo da maternidade solo, talvez ela já tenha passado por essas fases de aceitação de que ela, né, não conseguiu achar alguém ideal para ela compartilhar, não, aí o Flávio vai falar, né? Porque tem várias culpas, às vezes, de não ter sido. Eu tive um relacionamento que não deu certo e agora eu tô sozinha. Não consegui achar alguém que pensasse como eu para compartilhar isso comigo, enfim, para trás. Mas quando ela chega no consultório, ela geralmente está bem decidida e ela está bem determinada. Se ela né? está resolvida. Ela chega resolvida, porque senão ela nem vai, né? Ela pode ir para um congelamento de óvulos. Olha, eu vim congelar meus óvulos. Se lá na frente eu quiser fazer isso sozinha, se lá na frente eu arrumar alguém. Essa é uma situação. Mas aquela que já chega, olha, eu vim porque eu quero seguir com uma produção independente, ela já chega para mim determinada. Mas talvez ela teve, eu imagino, o Flávio vai poder dizer que às vezes ela precisou ter alguma jornada aí também emocional, de aceitação, de entendimento, para que ela chegue até mim já tão decidida a seguir com a maternidade solo. Então,
Isso é um assunto muito interessante mesmo, né? Você mencionou o tema do congelamento de óvulos, né? E eu bati nessa tecla aqui no Instituto Verum, e aqui a gente oferece a consulta psicológica mesmo para a mulher que vai fazer um Um congelamento de congelamento de óvulos. óvulos. A gente pensa assim, não, mas é uma coisa tão objetiva, um congelamento de óvulos. Não, mas muitas vezes essa mulher chega Expectativa. com muita expectativa, com muito medo. Ela está vindo aqui é, porque existe o receio da não realização de um projeto, né? Então, na consulta com o psicólogo, a gente conversa sobre essas coisas, né? Sobre o projeto dela, sobre esse receio, né? E eu também introduzo esse tema. Eu falo, e aí? Não sei se você já pensou no tema da maternidade solo. Como é para você? Com bastante cuidado, que não é para você sugerir um tema, mas é para você saber o grau de flexibilidade que essa pessoa tem com esse projeto, para saber o quanto que isso preserva a saúde mental dela. Ou se ela hesita, ou se não, se ela está bem decidida, não. Né? E muitas vezes falam, não, eu vou preservar minha fertilidade, eu vim aqui recorrer a um congelamento de óvulos, mas eu acho que se eu não tiver alguém, né, comigo nesse projeto, né, eu não seguiria em frente. Outras pessoas já, não, eu cogito e falo, né, e às vezes algumas até eu comecei a pesquisar, eu estou pesquisando, ou você pode me dizer alguma coisa sobre esse tema, e a gente às vezes fala, né. A questão é que são questões muito individuais, né? Tem a ver com seus próprios valores, com a sua própria formação, quem você é, né? E às vezes até da sua situação sociofamiliar, né? Às vezes pessoas com muito suporte familiar, elas topam fazer uma maternidade solo, né? Às vezes a gente vive aqui em Brasília, tem pessoas que vêm de outros estados, às vezes estão isoladas, e tem pessoas que moram com família, e a família que está incentivando fazer o projeto de maternidade solo. Então são várias questões, variáveis contextuais e individuais. São tudo isso que o Flávio falou, mas o que eu escuto muito, assim, quando a gente, assim, a gente não indica, né, mas a gente coloca, às vezes, olha, o que que você pensa, né, sobre isso, exatamente. A maioria das vezes é assim, penso que deve ser muito difícil criar sozinha, assim, não ter alguém para dividir a responsabilidade. Então, talvez pessoas que tenham uma estrutura familiar, uma rede de apoio ao redor, às vezes encarem isso, né, com mais vontade, com mais afinco do que quem tá sozinho numa cidade, quem pensa, mas eu não vou ter ninguém, quem vai me ajudar, né, na hora que eu precisar ali, se eu não tenho a minha mãe ou pessoas por perto para dar esse suporte. Eu acho que Isso, essas coisas não são determinantes, mas são variáveis importantes de serem discutidas com a pessoa, né? No sentido assim, é claro, quem sou eu para dizer se uma pessoa pode ou não pode, né, ser capaz de criar uma criança, mas é importante que ela reflita sobre os seus recursos, né, e as suas lacunas. E aí, se ela conseguir entender como que ela vai preencher isso, né, nesse projeto de maternidade, ótimo, né? Até porque desde que o mundo é mundo, tá cheio de mães solo aí, né, que não são com a ajuda da reprodução assistida, mas tá cheio de mulheres aí que cuidam sozinhas, né, seus filhos. Né? E doutora, qual seria a importância de uma abordagem integrada, multidisciplinar, comunicação clara e empática de acompanhamento dessas tentantes aí? olha, assim, é indispensável, né? Acho que pelo que a gente vem conversando aqui, fica claro que a multidisciplinaridade, ela é fundamental. Não só com a psicologia, mas com outras técnicas também. Então, assim, hoje em dia a paciente fala, posso fazer meditação, posso fazer yoga, tem uma acupuntura. Eu acho que tudo vem para somar, porque a gente precisa começar a entender que o bem-estar emocional, físico, ele tem que ser o centro dessa jornada, ele tem que ser o centro dessa. Então, me alivia fazer meditação, eu fico ansiosa, eu acordo, a minha captação é daqui 2 dias, ou meu beta é daqui, né? Transferir meu embrião, agora eu tenho que esperar vários dias para conseguir, para até ter o resultado, eu fico ansiosa, o que que eu posso fazer para aliviar, né? Posso ir caminhar no parque? Pode caminhar no parque, vai assistir o pôr do sol, vai meditar, vai fazer. Se eu fizer uma acupuntura, me relaxa. Vá, busque. O psicólogo, busque, né? Então, assim,
tem que ser multidisciplinar, tem que ser integrado, e a gente tem que entender que esse bem-estar emocional, ele tem que ser o centro, né? Vai te fazer bem sair para dar uma caminhada? Então saia, né? Vai te fazer bem procurar tal coisa? Vai, eu posso ir passear, posso andar de carro, né? Porque quando transfere o embrião, fica com muito receio, a gente recebe mensagem toda hora, posso fazer isso, posso fazer... Eu digo, vai te fazer bem, vai te relaxar, vai te tranquilizar, vai te ajudar a lidar com esses dias que estão difíceis. Faça, né? Dentro do que não tem contraindicação médica, tem que ser assim. A conversa, eu acho que a disponibilidade da equipe, né? Assim, você estar ali acessível para sua paciente na hora que ela ficou nervosa e teve uma dúvida, na hora que ela recebeu do laboratório um relatório, né? E aí ela não está entendendo o que é aquilo, por que aconteceu, e ela te manda uma mensagem, você, lógico, nem sempre a gente consegue, né? Claro. Pra estar disponível no momento, mas na hora que dá um tempinho, você manda uma mensagem, fala, oi, fulana, tá tudo bem, é assim mesmo, o embrião tá evoluindo, né? Mesmo às esse laboratório fala, aí logo ela manda ali pra gente. Isso. Olha, tá evoluindo, tá dentro do normal, é assim que é esperado. Então, esse estar junto do paciente, esse estar disponível, esse tirar as dúvidas, esclarecer, porque às vezes a paciente chega na consulta, ou te liga, ou te manda uma mensagem ansiosíssima, estressadíssima, preocupada, e aí um pouco que você explica para ela, olha, é assim, é dessa maneira, se não der certo isso, a gente vai por ali, se esse caminho não der certo, tem esse, um pouquinho que você consegue esclarecer, resolver a dúvida, o nível ali, a Ameniza, angústia, aquele momento, que bom, então agora eu entendi, agora eu tô mais tranquila, né? Então, às vezes precisa de toda essa rede, essa participação, todo mundo junto, é fundamental. Eu queria até falar uma questão, né, que eu acho interessante, né, porque é isso, né, assim, o conforto psicológico tem que ser também levado em consideração, tem que ser também um dos objetivos do tratamento. Agora, como a gente está no contexto do consultório, de psicologia, e as pessoas estão trazendo, a gente percebe que às vezes as pessoas começam a torcer a questão do conforto psicológico, e os pacientes às vezes, nesse desejo, né, de contribuir para o sucesso do tratamento, acabam concebendo o conforto psicológico por uma condição para o sucesso do tratamento. E aí, isso é bem interessante, porque pode ser que essas pessoas passem a se cobrar. Eu preciso estar bem, eu preciso estar pensando positivo, eu preciso estar equilibrado, senão o tratamento não vai dar certo. E isso, às vezes, eu vejo as pessoas que entram numa espiral, assim, porque o ser humano é interessante, né? Um ser humano, a gente estuda o comportamento do ser humano, existe uma questão que é o comportamento supersticioso. Então, a superstição, o que é? É a dificuldade do ser humano em lidar com o caos, né? A gente tem na história, né, aqueles povos que dançavam à noite para que o sol pudesse nascer no outro dia, ou a gente às vezes faz uma fezinha, usa amuletos. Por quê? Porque a gente não consegue influenciar no curso de muita coisa. A medicina consegue, a ciência consegue, mas não em tudo, né? E daquilo que a gente não consegue, isso é um mar aí, em que pode chegar, o comportamento supersticioso pode se encarregar. Então, aí às vezes a gente vê algumas pessoas se culpando, né? Puxa, não deu certo dessa vez, deve ser porque eu fiz isso ou aquilo. Então, também é importante a gente visar o conforto psicológico, e justamente por isso a gente esclarecer para essas pessoas que às vezes essa hipótese psicogênica, né, de que o psicológico gera infertilidade, isso é uma falácia. Né? Deve ser por alguma coisa, inconscientemente, será que você não quer ser mãe? Então isso são coisas muito duras, que inclusive profissionais de psicologia colocam, né? E aí isso exacerba aquele sentimento de inadequação e estigma, né? É muito sério, né? Aí volta pra culpa, né? Culpa dela. Aí volta pra culpa. A culpa é minha, né? Porque eu não sou muito positiva, ou porque eu sou estressado, ou porque o meu trabalho tá me estressando, né? Assim. Aí eu costumo dizer, olha, faça mesmo, tente relaxar. Agora, se for com ansiedade, vai com ansiedade mesmo. Você não lida com outras coisas na vida com ansiedade, você não supera?
Então é isso. A ansiedade às vezes é uma amiga nossa, né? Que nos ajuda a sobreviver. É claro, quando ela é alta demais, isso é ruim. Mas também poder, sabe, desobrigar. E essa fala, paradoxalmente, tem um efeito calmante nas pessoas, né? Então, assim, eu mesmo, eu não tenho controle. Vamos lá, né? Do jeito que der, né? E se você acha que tem alguma coisa que você, né, vai buscar que vai te ajudar a minimizar, ótimo, porque agora eu tô falando, posso fazer uma meditação, uma yoga, acho que isso me acalma? Ok, mas se isso não te acalma também, né? Por Você que não vai fazer? ficar lá tentando fazer uma coisa que Também não acho. te, né, assim, faz parte. Ou seja, vamos tentar lidar com a ansiedade da melhor maneira, levar, né? Toda vez que ficar ansiosa, a gente tá aqui pessoa, tentando né? ajudar um pouco, conversar, acalmar, mas é o jeito da pessoa também. Eu costumo dizer que gente zen, às vezes não engravida, né? Às vezes a controladora de voo lá do aeroporto internacional de Brasília tá lá, tá engravida. Então, né, a ansiedade não é infertilizante. Só para assim brincar um pouco com as pacientes, às vezes, para que elas não caiam, às vezes, nessas fórmulas, né? Conheço tal pessoa que eu assisti a palestra dela e ela engravidou, ela faz isso, fez aquilo outro, né? E aí a gente tem que seguir o caminho dos outros, alguns gurus até, né? E tomar muito cuidado, porque isso, Flávio, às vezes, assim, eu não vou dizer que não é perda de tempo, eu acho que tudo vem para somar. Também Mas acho, você sim. precisa entender que nem tudo é só mudar a comida, nem tudo é só meditar, nem tudo é só, assim, é isso que o Flávio tá falando, aquelas pessoas que vendem ali um pacote, faça isso e você vai engravidar, você não vai precisar, e não é, né? Então, várias vezes a paciente você indica, olha, precisa, tá no momento, tá na idade, já estão tentando há muito tempo, tem tal fator, aí ela desaparece. Por quê? Porque ela quer emagrecer, ela quer estar no melhor peso, no melhor exame, ela tem que estar sem nenhum açúcar, sem nada, né, fazendo todos os exercícios físicos, a meditação, yoga, sem estresse, sem Aí ela ansiedade, chega sem 2 anos depressão, depois. sem nada. 2 Ela, anos, ela, é isso que eu ia ela, falar. ela quer estar, Passou assim, todo eu aquele preciso tempo. estar no melhor de tudo isso que eu li, que eu vi, que eu estudei, que a internet, para daí eu engravidar. Só que aí o tempo passou. Né? Exato. Então, assim, Isso está você dentro do entender estigma, que né, da maternidade. realmente é para comer bem, é para fazer exercício, é para se cuidar, mas assim, Por você. por você, né? E junto com Isso o vai ajudar, né? Exato. Vai isso é um determinar. complemento do seu tratamento, mas dificilmente em determinados casos isso vai conseguir sozinho resolver o problema. Então você está deixando de ter tempo de qualidade de óvulos, de quantidade, de tudo para, né? Agora, mas eu ia perguntar isso assim, mas será que não é porque ela entende que ela tem um problema de infertilidade e não tá assim encarando o problema de frente, ou seja, tá postergando porque talvez a frustração dela na frente seja, ela pense isso, né? Tô só fazendo uma análise meio subjetiva, né? Mas talvez ela esteja ali dizendo, não, como eu não vou conseguir, eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Será que talvez seja essa... Joga uma carapaça ali, né? Não, eu preciso ficar bem, eu preciso... Mas ela não decide na hora, como o Flávio falou assim, vai com ansiedade mesmo. Não, doutor, eu tenho que tratar a minha ansiedade primeiro, tenho que tratar... Isso é uma fuga? Assim, Uma fuga? Isso É uma fuga? Ela tá com medo de enfrentar, então ela tá... Medo ela do vai enfrentamento. colocando obstáculos, né? Eu preciso estar com o melhor peso, eu preciso estar sem nenhuma ansiedade. A minha glicose tem que estar tanto. Eu acho que a gente pode... Ela tá tentando fugir por esse caminho? Eu acho que a gente, sim, são casos muito diferentes. As pessoas podem seguir por esse caminho por diferentes motivos, né? Consigo entender que uma pessoa pode postergar, né? Se encarregando do que é periférico e não atacando o ponto central. Ponto central. É o ponto central. Mas isso também está ligado, às vezes, às crenças das pessoas. Às vezes as pessoas têm alguma resistência com a medicina, com a ciência positivista, né, com a alopatia, e às vezes as pessoas foram criadas em modelos de medicina alternativa e às vezes elas não acolhem tratamentos com esse nível de intervenção. Mas eu também acho que outras pessoas, por exemplo, têm dificuldade com o sentimento de impotência. Elas não conseguem sentir que elas não podem fazer nada, que a medicina que tem que fazer alguma coisa. Então, esse tema, né, assim, da meditação,
da alimentação, do esporte, da saúde. A gente não está falando que nada disso é importante. Essas coisas são importantes, Sim. mas elas contribuem para o tratamento, elas não determinam o resultado, né? Sim. Elas somam. Elas somam. Elas Somam. agregam, elas Isso. somam. Agora, quando você desvia o foco para essas coisas e não ataca o problema central, por exemplo, uma questão de obstrução tubária, não tem jeito, né? Assim, verdade. milagre. Então, às vezes as pessoas ficam ali mesmo com questões, com diagnósticos desse tipo, elas ficam Né? fugindo dessa questão. E outro tema que tem por trás de tudo isso, se você for perceber, essa questão do mito, do merecimento, né? Ah, se eu fizer tudo isso, todo esse sacrifício, eu vou merecer ser mãe. Ainda então tem esse estigma, né? Essa questão da ordem do espiritual, do moral, que aí é preciso se evidenciar, né? Não estou dizendo que todas as mulheres que estão se esforçando para ter um estilo de vida melhor, mais saudável, estão sujeitas a isso. Mas é importante que algumas se questionem sobre isso, porque isso é importante, porque às vezes limita a chance de você procurar logo um tratamento com um especialista. Assim, é exatamente essa questão, assim, é do tempo que você gasta, né, colocando ali energia em algumas coisas que não vão evitar o tratamento. Agora, só para ficar claro, o contrário também vale. Algumas vezes eu já falei para paciente, olha, a gente não vai fazer agora, você precisa mudar alguns hábitos, né? Então, até para a saúde da gestação, Acupuntura também, né? Nutrição. então, assim, por exemplo, a paciente jovem tem uma ótima reserva, não tem problema se for esperar ali um pouquinho, 6 meses, 8 meses, e que nesse tempo o benefício que ela vai ter perdendo peso, mudando hábitos alimentares, vai ajudar positivamente no tratamento e na gestação, nos riscos gestacionais. Então, às vezes, sim, né? Assim, a gente vai. Mas não é que é trocar uma coisa pela outra, né? É ampliar, né? Nesse sentido multidisciplinar, né? Eu acho que isso que tem que se colocar em mente. Então, assim, às vezes o tempo tá realmente muito corrido, a gente vai ter que fazer mais ou menos na situação que tá, mas em algumas circunstâncias, sim, a gente vai parar e falar, olha, vamos emagrecer um pouquinho, vamos melhorar essa alimentação, porque isso vai trazer um impacto no seu tratamento muito melhor. Sim. É diferente de você vestir tudo aquilo ali, deixar de fazer o tratamento, ficar adiando, às vezes volta 5 anos depois, nem conseguiu tudo o que queria e nem fez o tratamento também, né? Então... Bom, eu vou fazer mais 2 perguntinhas para cada um, porque o nosso tempo está se esgotando, é tudo muito rápido, né? É um assunto muito vasto, eu acho. Então eu vou fazer uma pergunta para o Flávio e depois eu vou fazer uma pergunta para você para a gente poder fechar, tá? Flávio, a questão de fatores externos, assim, né? O apoio da família, dos amigos, ou até a importância, qual a importância de grupos de apoio, né? Além de família e amigos, para que a gente tenha um benefício no tratamento dos pacientes que estão passando nessa jornada de reprodução assistida. Bom, no começo da minha experiência na área de reprodução humana, eu achava bem interessante que as pessoas não contavam para suas famílias que estavam fazendo tratamento. É verdade. Tinham receio, né, desse estigma. Ah, meus pais não vão entender. Olha, liga só pro meu número porque o que é do meu trabalho, não quero que ninguém saiba. Isso. E acho que mudou muito esse cenário, né? E a gente chega a ter pessoas que vêm aqui incentivadas por seus pais e mães, né? Pessoas que vêm aqui, nossa, eu me surpreendi quando eu falei para os meus pais. Então, assim, eu acho que as famílias estão cada vez mais conscientes, né, acerca disso. Então, o apoio familiar eu acho fundamental. Agora, não é uma condição, né? Para a gente ter filhos de forma natural, ninguém tem que perguntar, né, para sua própria mãe ou pai se eles querem ou não querem ser avós, né? Ou para os seus irmãos se eles querem ser tios. Aqui, né? tá? Hoje estou no meu dia fértil. E é interessante porque às vezes quando as pessoas vêm para o psicólogo, eu pergunto, o que você acha que a gente vai conversar aqui? Aí, sobre se eu quero ou não quero, devo ou não devo ter filhos. Aí eu falo, não vou conversar sobre isso com você, isso aí é você quem decide, né? Não vou me meter nessa decisão, isso aí é uma coisa que você já pensou, são outros fatores, né? Então, eu acho que é fundamental. Com relação aos grupos de apoio, eu acho bem interessantes também,
principalmente porque você, no contexto da reprodução humana, você tem contato com os médicos, biólogos, enfermeiros, psicólogos, que vivem isso cotidianamente, mas é diferente quando você conversa Sim. com quem passou por isso, né? E a gente vê também, muitas vezes, médicos ou profissionais que passaram por isso também tem algo a mais para contribuir, né? Pelo que a gente observa nos estudos, as mulheres aderem mais aos grupos de apoio. Agora, já existem assim, grupos sendo criados no Brasil, né, para homens, mas os homens preferem tratar mais desse assunto com as suas parceiras, né? Nem com os amigos os homens tratam muito desse assunto. Eles preferem tratar com o médico e com suas parceiras. Entendi. Entendeu? Mas os grupos são muito interessantes. O alerta que a gente tem que fazer nos grupos, que muitas vezes tem alguns grupos que não são mediados, né, por profissionais. E às vezes as pessoas esquecem que cada tratamento é um percurso, né? E aí às vezes a gente homogeneiza muito as coisas. E aí isso é um risco, às vezes, de ficar se comparando com um processo do outro. Sim. Isso pode gerar angústia ou até perda de tempo, que a gente trilha alguns caminhos que não seriam os mais adequados, né? Acho que isso é importante. Assim, é bom você reconhecer que tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, né? Às vezes desconforta, né? Sim. Poxa, tá difícil pra mim, mas olha, tem outras pessoas que não é porque só comigo, porque eu, né? Assim, de novo, aquela coisa. Outras pessoas também têm isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque aí as pessoas geralmente dividem, né? Os seus relatos, as suas jornadas nesse grupo e contam, ah, comigo foi assim, assim, aí outro fala, mas por que que comigo não foi? Por que que o dela deu? O meu pode ser assim, então a comparação é boa quando ela te mostra que muitas pessoas estão, como o Flávio falou, enquanto a gente está aqui com uma dificuldade com infertilidade, que é um problema de saúde, outra pessoa está em um médico de outra especialidade com outro tipo de problema. Então, isso vai gerando ali uma sensação de que, poxa, não é só comigo, são coisas que a gente não escolhe, né? As outras pessoas estão ali. Mas a comparação, às vezes, também gera essa... Teve uma paciente que passou por mim que, em função de sugestões no grupo, ela fez uma esterossalpingografia, né? Só que o marido dela era vasectomizado, sabe? Assim, não era uma questão que o médico naquele momento estava elegendo, não ia precisar das trompas, né? Não era aquilo que estava sendo investigado. E é É um exame exame desconfortável, desconfortável, pode ser né? bem desconfortável. E assim, ao invés de perguntar para o médico, né? Ela foi em outra clínica e já pediu o exame, né? Então, poxa, às vezes isso não pode concorrer com essa relação médico-paciente que precisa ter muita proximidade, muita honestidade de ambas as partes mesmo, né? É isso. E doutora, para a gente fechar o nosso assunto de hoje, queria que você falasse um pouquinho se existe alguma inovação recente nos tratamentos de fertilidade que também pode levar o bem-estar do paciente, o bem-estar emocional dessas pacientes. Olha, assim, depende da maneira como a gente vê o que vai estar trazendo esse bem-estar, né? Então, assim, a gente tem muitas novas tecnologias, a reprodução, ela é realmente dinâmica e principalmente inovações tecnológicas é algo que vem, assim, exponencialmente, né? Numa crescente. Tudo isso visa ser mais assertivo no tratamento. Então, produzir melhores embriões, ter o melhor aproveitamento dos óvulos, conseguir selecionar melhor os embriões. Seria o que, por exemplo, o Embryoscope, que é a incubadora, né, que mantém melhor ali o gás, pressão, temperatura, então o desenvolvimento desse embrião. Essa incubadora, ela tem acoplado ali um time-lapse, um sistema que fica filmando o desenvolvimento desse embrião. Então, por exemplo, para a paciente, às vezes é interessante, né? Porque ela consegue ter mais notícia ali do embrião, ela consegue ver a imagem do desenvolvimento do embrião. Então, isso traz um pouquinho mais de realidade, porque você coleta o óvulo, mas você não vê o óvulo. Você tem o embrião, mas você não vê o embrião. Então, é como se o tratamento fosse, né? Então, ele fica ali um pouco
mais humanizado, de você estar vendo o seu embriãozinho, você recebe ali no final um vídeo do desenvolvimento do seu embrião, isso traz um pouco mais de afeto, eu acho, sabe, da coisa ser mais próxima ali. Mais palpável, Mais né? palpável. Aí, ao mesmo tempo, né, essa incubadora, esse time-lapse, e aprender com a inteligência artificial, analisar a cinética do desenvolvimento do embrião. O Fernando sabe isso bem, tá lá dentro do laboratório. É como se quase que olhando ali a gente já começasse a ver, olha, esse embrião aqui é melhorzinho do que aquele, que pode ser um pouquinho melhor do que aquele outro, só pela maneira como ele naqueles 5, 6 dias ele Se foi se desenvolveu. desenvolvendo. Então, quando você vai escolher qual embrião você vai transferir, você vai tentar escolher aquele que tem a melhor chance, né? Em detrimento de outros. Então, às vezes, o que você faria 1, 2, 3 transferências Até até chegar chegar nele. naquele, você já vai direto naquele. Então, você economizaria aí, você minimizaria algumas tentativas frustradas Sim. de transferência de embrião, de se preparar, de transferir, de ter o beta negativo, né? Então, tudo que vem hoje vem nesse sentido, não é que eu tenho uma tecnologia aqui que vai relaxar, que vai diminuir a ansiedade, né? Diretamente assim não tem. Não. O próprio estudo genético do embrião, então eu tenho lá 5 embriões, vou fazer o estudo genético desses embriões, a biópsia deles. E aí eu tenho que só um é normal. Os outros todos têm alterações incompatíveis com a vida, ou seja, eu consegui Ou seja, se ela minimizar fosse transferir sem fazer análise genética, eu tenho 5, nossa, não é possível. Aí vai o primeiro, não engravidou. O segundo não engravidou. Então, com a análise genética, ela tem uma resposta. Olha por que essa paciente não teria possibilidade nessas 4 tentativas aqui? Porque são 4 embriões aneuploides. E, de repente, aquele embrião euploide que a gente já pode de cara, né? Já Fazer a poderia ir transferência. direto nele, né? Então, assim, é isso que eu falo. A inovação, ela vai tentando atingir níveis de sucesso, de taxas de gestação, de desenvolvimento embrionário cada vez melhores. Sim. Isso se traduz, né, do ponto de vista emocional, como maior possibilidade de sucesso, menos tentativas frustradas, né? Não quer dizer que o embrião euploide ele vai dar certo, Sim. ele também pode dar errado. Explicações, né? Algumas explicações às vezes Anteriores. vêm do estudo genético alterado. Olha, então é por isso que aquele outro embrião que eu transferi sem a biópsia, ele podia ser também alterado, por isso eu não engravidei, né? Por isso que às vezes tudo tão perfeito, mas em casa, tentando naturalmente, eu podia estar, né, dentro de mim, formando esses embriões. Então, de alguma maneira, a tecnologia acaba também trazendo, né, alguns Um benefício de bem-estar, né? benefícios emocionais. E reflete essa jornada humana, assim, né, na face da Terra, assim, que a gente busca controlar a natureza, tentar, né, assim, prever as coisas, influenciar no curso das coisas. Então, se a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico está indo no sentido de aumentar as probabilidades e evitar, né, os infortúnios, logicamente isso aí vai aumentar o conforto psicológico, né? Isso é Eu acho interessante. que é nesse caminho, assim, tem uma ferramenta nova que leva diretamente ao bem-estar emocional? Não, isso aí não, né, Flávio? Acho que isso é difícil de ter É um a dia. gravidez e o bebê no berço, né? O bebê no berço, isso aí já... Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi muito gratificante, né? A gente acaba também aprendendo muita coisa, né? E nesse finalzinho eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais. Doutora Mariana e depois o doutor Flávio. Olha, eu queria dizer assim, a gente falou muito das dificuldades, né? Dos medos, das dificuldades, das incertezas, das inseguranças. Mas eu costumo dizer que quanto maior o desafio, às vezes muito maior pode ser a recompensa, né, Flávio? E que se não for também, existem outros caminhos, existem novas tentativas, existem... Agora a gente só sabe vivendo, a gente só sabe tendo a coragem ali, a vontade de fazer acontecer, né? Quando tudo dá certo, você poder realizar esse sonho, né? Você conseguir plantar ali a sua sementinha na humanidade, deixar o seu legado, vivenciar esse amor é uma experiência assim, algo muito grande. Então a gente tem que tentar não se paralisar pelo medo,
pela insegurança, não vou fazer porque se não der certo eu vou me frustrar demais. Para isso a gente, como profissional, está aqui para tentar ajudar, e principalmente a psicologia está para tentar, né, empoderar, encorajar, ajudar nessa tomada de decisão, nesse passo à frente, porque realmente não é fácil, mas pode ser mais leve, pode ser mais humano, pode ser mais afetuoso, pode ser mais, e deve ser mais respeitoso, considerando que cada paciente, cada casal é único, vai ter as suas peculiaridades, as suas facilidades e dificuldades no tratamento, suas facilidades e dificuldades emocionais, né? Então, isso pode ser feito de maneira mais leve, mais suave, com uma equipe, né? Uma equipe pronta, preparada, toda a clínica também, desde quem te recebe na recepção, quem te encaminha para o exame, quem está junto no ambiente da coleta dos óvulos, todo mundo ali tem que estar preparado para acolher, receber e fazer essa jornada ser mais leve, menos dura, né? Mas que ela possa ser vivida e enfrentada. Sim. Flávio? Bom, é assim, quando as pessoas procuram os profissionais de reprodução humana, é porque essas pessoas têm um projeto de vida, né? Então, assim, eu quero dizer que as pessoas que procuram um tratamento de reprodução humana, elas têm um projeto de vida. Nesse projeto de vida, ele é marcado por um desejo, né? Um desejo de uma descendência, de ter um filho, né? Uma filha. E muitas vezes é preciso ter uma negociação desse desejo com a realidade, né? Então, eu acho que todos nós que estamos envolvidos, a gente precisa contribuir para que a gente consiga trazer essa realidade o mais próximo possível daquele desejo, daquela pessoa e daquele casal. Só que muitas vezes, algumas vezes, não é possível, né, que o tratamento reflita, responda exatamente aquilo que aquela pessoa desejou. Então, a gente tem que ter uma delicadeza muito grande de poder mostrar isso para ela, vê-la compreender, fazê-la compreender, e essa pessoa tem o direito de refletir e decidir se ela vai flexibilizar aquele projeto inicial. Que pode ser que ela negocie com a realidade e fale, não, se não é desse jeito, então não quero. Tudo bem, chegamos numa limitação. Mas pode ser que aquela pessoa, bom, mas o que eu tenho de alternativa? Aí a gente pode dizer, temos isso, a gente pode fazer assim. E aí, se essa pessoa flexibilizar o projeto, ela não é obrigada a isso, mas se ela flexibilizar, a gente pode oferecer, a gente pode ajudar. Então, assim, você entende que a gente tem que oferecer a tecnologia, a ciência, mas a gente tem que oferecer uma abertura de horizonte para essas pessoas, porque realmente não existe um jeito só de você se realizar na vida, né? Porque às vezes a gente fica ali querendo seguir o caminho dos outros e a gente tem que fazer assim, nesse tempo. E às vezes a gente, não, peraí, vamos ver como é que a gente consegue. E eu tenho certeza que a gente consegue, inclusive, contribuir para a satisfação de pessoas que saem daqui com uma realização diferente de que elas vieram buscar. E é isso, eu considero que a gente está atendendo essas pessoas, que a gente está sendo bem sucedido, essas pessoas conseguem sair, né? Encontraram um caminho, né? Então, é um sentido mais amplo, né? De contribuir para o projeto de vida dessas pessoas. Eu costumo dizer, Flávio, assim, para finalizar, né? E que a gente às vezes só consegue ver um caminho, né? Eu quero chegar ali, eu vou por esse caminho. Mas muitos outros caminhos vão te levar ao mesmo lugar. Só que a pessoa tem que, às vezes, querer estar disposta ou se abrir para a possibilidade dos outros caminhos, Sim. né? Então, assim, no fim, você pode ir por vários lugares. Você vai chegar de maneira diferente, com resultados diferentes, mas que às vezes vão conseguir suprir o seu desejo, a sua vontade, a sua necessidade, né? Da mesma maneira. Caminhos diferentes, né? Não é o que você imaginou, não é o que você pensou, o que você planejou, mas o que você conseguiu dentro da melhor possibilidade que tinha ali, né? Tá certo. Muito obrigado, gente, por esse bate-papo que a gente teve, muito interessante. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. E para você que está aí com a gente, espero que você também tenha gostado. E olha, não esqueça, inscreva-se no canal. A primeira coisa, inscreva-se no canal, sininho das notificações e compartilhe este conteúdo com aquela pessoa que você gosta.
tá bom? Vejo vocês no próximo episódio do Verumcast. Até logo.